Você sabia que a Bíblia nunca disse que o fruto proibido era uma maçã? Geralmente, quando as pessoas pensam no Jardim do Éden, brota na mente uma imagem, uma reflexão sobre uma maçã. Só que essa imagem ela foi criada através dos desenhos, através dos quadros, pinturas, retratos, uma imagem distorcida para nós não compreendermos a realidade por trás desse texto. A Bíblia nunca falou que o fruto proibido era uma maçã. Vamos ver o que o texto diz? No original, Gênesis 2, 16, 17, vai falar assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Gênesis 3, 3, 6 diz assim: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus 6, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Percebemos que nesses dois textos, a palavra do original que está dizendo para nós não fala sobre uma maçã. O texto fala de um fruto. Quando buscamos o significado da palavra fruto, né, o fruto peri ou pri, ele não especifica qual é. Poderia ser uma uva, poderia ser uma pera, uma maçã, um figo. A Bíblia não nomeia o fruto nenhum. Por quê? Porque o centro mensal dessa mensagem não está falando de qual fruto é. Está falando sobre a motivação, o desejo de coração de, primeiramente, Eva, depois Adão, de tomar uma decisão de desobediência. O foco desse texto não está falando de uma mensagem de um fruto, de uma maçã, perdão, está falando de um ato de desobediência. Mas qual é o risco quando o ensino é distorcido? Toda vez que o ensino é distorcido, tira-se a realidade daquilo. Quando eu não enxergo a realidade, eu vivo uma vida de ilusão. A ilusão me faz não confrontar e não mudar. Então, quando eu olho para a criação da mensagem, da imagem, daquilo que foi apresentado para nós, como a maçã, como desenho de fábulas da maçã, eu perco o olhar do que realmente é o propósito do texto que estava falando sobre desobediência. E quando eu não tenho a raiz, quando eu não tenho a percepção profunda da mensagem, eu não olho para ela de maneira profunda, então aquilo não gera transformação. Só que o que o texto, qual é o código profético que o texto está trazendo para nós sobre o fruto? Vamos entender o que significa fruto. Fruto, peri, raiz hebraica, quer dizer, transmite a ideia de frutificar, ser fecundo e ramificar-se, englobando os frutos físicos e os resultados espirituais ou morais. Isso é o que significa na raiz a palavra fruto. Mas vamos entender o conceito aqui. Como é que eu frutifico algo na minha vida? Da onde surgem as ações, né, que é a frutificação? Toda a ação, ela começa dentro de uma mentalidade. Então, se fosse organizar isso numa ordem cronológica, todo pensamento ele gera um comportamento que gera um resultado final. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu planejo dentro da minha mente, isso vai gerar um comportamento que no final vai ser um resultado. Quando a palavra está falando sobre o fruto, qual é o código profético aqui que está trazendo para essa mensagem? Quando Adão e Eva pecam, eles se alimentam de uma mentalidade diferente de qual eles foram projetados. Eles viviam na mentalidade do reino, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade perfeita. Mas eles decidiram nesse momento se alimentar de uma mentalidade caída, que é a mentalidade das trevas, a mentalidade do pecado. Perceba algo importante no texto. A palavra fala que Eva olhou para a árvore e viu o fruto desejável. Tudo aquilo que deseja, todos os desejos, as emoções, os sentimentos,
de pecado, eles brotam de uma mentalidade das trevas, de uma mentalidade caída. Primeiro lugar que Adão e Eva caem não é um lugar físico, é uma dimensão de mentalidade. Quando Adão e Eva tomam a decisão de comer do fruto no qual Deus proibiu, eles então recebem dentro deles uma nova mentalidade. Agora a mentalidade caída, a mentalidade das trevas. Então todo o movimento deles. Agora existem duas culturas, uma cultura do reino dos céus e uma cultura do reino das trevas. É por isso que a palavra vai falar que não pode, né, onde há discordância, não há junto, reino dividido não prospera. Então Adão e Eva, eles estavam dentro do reino dos céus, com a mentalidade dos céus, mas eles tinham provado já a mentalidade caída, a mentalidade das trevas. Então eles são expulsos do reino dos céus. Toda vez que nós nos alimentamos do fruto do pecado, nós somos expulsos do reino dos céus, porque nós estamos alimentando a mente de iniquidade dentro de nós. É a nossa mente que tem capacidade de criar todas as coisas, porque esse é o poder criativo que Deus deu para nós. Então, quando nós nos alimentamos de pecado, nós passamos a gerar uma mente de pecado que vai criar comportamentos de pecado que geram resultados de pecado. Isso se chama cultura de iniquidade. Mateus 7, 17 e 20 fala algo poderoso sobre isso. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. Então você conhece uma pessoa pelos frutos que ela gera. Mas da onde brotam esses frutos? Dentro de uma mentalidade, dentro da mente dessa pessoa. Quando olhamos para isso, o nosso foco passa a mudar, a ser totalmente diferente. Porque o foco nunca foi o fruto. O foco foi a escolha. Adão e Eva decidem decidem comer a fruta. O problema não foi comer a fruta. O problema foi desejar autonomia sem Deus, definir o bem e o mal por conta própria e romper os limites estabelecidos por Deus. Esse é o problema que nós temos diariamente que enfrentar. É quando nós decidimos não ser submissos a Deus e sim querer ser Deus ou ser igual a Deus. Todas as vezes que nós decidimos algo do nosso modo, da nossa maneira, todas as vezes que nós queremos fazer as coisas com o nosso braço, nós estamos nos alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se chama a nossa justiça, o nosso desejo, a nossa mentalidade. A história do Éden, ela não fala sobre maçãs, ela fala sobre desobediência, limite e responsabilidade, que todas as nossas escolhas vão gerar uma consequência. Então Deus nos dá a oportunidade de escolher diariamente o que nós vamos fazer. Só que cada escolha dessas existe uma consequência. Se eu escolho por obediência, a consequência é o plano perfeito de Deus nas nossas vidas. Agora, se eu escolho pela desobediência, então eu passo a ter as consequências de uma desobediência. Talvez a sua pergunta seja, então, da onde brotou a ideia de uma maçã? Quando nós olhamos na palavra, nas traduções, o texto em latim, a palavra malum tem dois significados: maçã ou mal e erro. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o fruto do mal, quando a palavra fala, acabou sendo associado à maçã. E outro ponto importante é que maçã era um fruto muito conhecido na Europa, fácil de reconhecer em pinturas. Então a cultura absorveu este desenho dentro de toda a sua exposição a um símbolo linguístico da Bíblia. Por isso, então, surgiu o nome maçã. Mas qual é o propósito ou qual é o foco de tudo isso daqui? O foco não é sobre o fruto, o foco é sobre o ato de desobediência. Quando nós não compreendemos a verdade por trás de uma direção da palavra, nós não geramos a transformação necessária que aquilo precisa gerar de confronto dentro do nosso caráter. Por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aí vem uma questão, uma inquietação. Quantas outras palavras, textos
estamos repetindo sem entender de fato a profundidade e o que aquilo está querendo comunicar conosco. A maçã não tem a ver com o fruto, a Bíblia fala do fruto, não tem a ver com uma maçã, tem a ver sobre um ato de desobediência. Curiosidade bíblica para você.